O nosso assunto é Carla Zambelli. A Carla Zambelli voltou às redes sociais. Rapaz, deu uma entrevista à Mônica que repercutiu muito. Não foi pra mim, não foi pra mim, não foi pra mim, não foi pra mim. Não foi da sua coluna, Mônica? Não foi um dos seus? Não. O que repercutiu foi a reportagem que eu fiz depois da entrevista que ela disse em São Paulo. Mas segue, o fato de não ter sido pra mim não diminui o assunto, pelo contrário, né? Foi na Folha de São Paulo e tal, depois a Mônica, é verdade, depois a Mônica publicou a própria reportagem, a Carla Zambelli foi lá e chateada, foi xingar muito na CNN, e é disso que a gente vai tratar. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. É o seguinte, a tentativa de aproximação da deputada Carla Zambelli com o Supremo Tribunal Federal, ela mesma admite isso, né, irritou o presidente Jair Bolsonaro. Ele passou a desconfiar, Megali, isso não é de agora, isso não é dessa entrevista, isso vem de longe, isso vem já do começo de fevereiro, quando ele passou a desconfiar de um acordo dela com o Supremo Tribunal Federal, já no começo de fevereiro, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio dos perfis dela, do Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, graças ao, vamos dizer assim, ao bom comportamento da Carla Zambelli, né, o bom comportamento que ela apresentava. O Alexandre de Moraes, quando determinou a volta dos perfis, ele falou que devido à cessação de ataques dela ao sistema eleitoral, à democracia, que ela poderia, então, voltar comportada às redes sociais. E desde então, o Bolsonaro desconfia que ela fez um acordo com o magistrado, deixando essa bandeira do bolsonarismo para lá. Vamos embora, seguimos, deixa para trás. Só que o presidente Bolsonaro está com problemas ali no Tribunal Superior Eleitoral, problemas graves, né? Pode ficar inelegível, então o presidente ainda gostaria que essa bandeira estivesse ainda, vamos dizer, em pé, né? Erguida. E ele passou então a desconfiar de um acordo dela, de uma traição dela a esses ideais, vamos dizer assim. Quando o presidente falou isso para mais de um interlocutor, isso no começo de fevereiro, eles acharam que era uma pura paranoia do ex-presidente. Mas a entrevista dela para a Folha de São Paulo, criticando o Bolsonaro, né, dizendo que ele devia estar no Brasil para liderar a oposição, dizendo que as palavras dele poderiam ter esvaziado os protestos golpistas dos quartéis, né, admitindo que ela procurou sim o ministro Alexandre de Moraes para uma conversa, né, inclusive ele não respondeu, ela não conversou com o Alexandre de Moraes, ele não quis chegar a tanto, né, dizendo que agora ela não defende mais o impeachment do Alexandre de Moraes, ela disse inclusive que ela quer conversar com o Alexandre de Moraes para proteger o Alexandre de Moraes do PT, né, então todo esse contexto confirmou aí para esses auxiliares e ex-auxiliares, que o presidente estava talvez certo, né? O fato é que a entrevista dela à Folha gerou uma polêmica forte no bolsonarismo. Essa reportagem que eu fiz gerou um incômodo muito grande, né? Ela mesma me escreveu dizendo que a vida dela pode acabar, a vida política dela pode acabar, porque você sabe que o Bolsonaro, ele tem o bolsonarismo, ele tem esse condão, né? Quando ele põe a mão em uma candidatura, os seguidores dele, no geral, muitas vezes ele apoiou candidatos que não foram eleitos, mas ele teve muito sucesso em muitos apoios, pessoas que se elegeram nessa onda bolsonarista, e que quando a pessoa sai da onda bolsonarista, a gente viu aí casos de fracasso retumbante nas urnas, como o da Joyce Hasselmann, por exemplo. Então ela tem esse temor. Então é meio tipo aquilo, né, o Megali, eu acho que a situação é meio aquilo, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, ou cada um tem a sua razão. Então, nessa transição de governo para oposição, o bolsonarismo está passando aí por essas dores, né, e está evidentemente faltando um comando, faltando aquela ordem unida que antes a gente assistia quando o Bolsonaro estava no poder. Era aqui, todo mundo corria para lá. Não, agora mudou para a esquerda, todo mundo vai para o outro lado. Agora é para atacar, todo mundo ataca. Agora é para refluir, todo mundo reflui. Né? Isso está meio sem comando por enquanto, especialmente com o presidente fora do país. Então a Carla Zambelli foi em outras redes sociais, como diz você, xingá-la, já que o presidente estava desmentindo a informação de que acha que ela traiu ele, que ele disse a não sei quem, ao neto de um ditador brasileiro, o neto do João Figueiredo, que não tinha falado da entrevista dela com ninguém. Mas a minha reportagem dizia que ele tinha sim desconfiado dela antes ainda dessa entrevista, né? Sobre a entrevista,
O que o Bolsonaro está dizendo? Que ele não conversa, que ele não discute, que ele não entra nesse assunto com a Carla Zambelli, que ele nem leu a entrevista, o que eu duvido muito, né? E diz que o que ela falou é um problema dela, né? Disse que não afirmou a ninguém que ela o traiu por causa depois de ter lido essa entrevista. Então são coisas bem diferentes, mas o fato é que tá uma certa confusão ali, Megali. Ô, Mônica, a verdade é que Bolsonaro nunca admitiu nenhum desvio por parte de seus seguidores, né? Ou você é um cão perdigueiro fiel, ou você não é nada, ou você é um lixo. E a Carla Zambelli é um dos pets mais leais ao dono. Inclusive, ela já foi humilhada publicamente mais de uma vez por Bolsonaro. Tá lembrada de um vídeo no Cercadinho, em que ele tá lá contando uma história e dando risada junto com os seguidores. Aí a Zambelli vai lá e tenta emendar uma piada, e ele vira e fala assim, fica quietinha aí, fica. Isso. Assim, né? E ela vai lá e fica quietinha. Quer dizer, sempre foi um cachorrinho muito fiel. Mas agora, a Zambelli, que eu não vou chamá-la de oportunista, porque eu não quero ter problema com advogado, mas ela sempre surfou nas ondas do momento, né? Ela era feminista, era do Fêmen, quando ser do Fêmen era o Máximo. Aí, quando o Máximo era participar das manifestações contra a Dilma, ela estava lá, era um dos personagens mais conhecidos, fundou um dos movimentos que ia para as ruas, foi lá e divulgou uma fake news que a Dilma seria dona da Havan. Certamente nessa época ainda não tinha sido apresentada a Luciano Hang, disse que a loja chamava Havan como uma referência à Havana, e a Estátua da Liberdade era uma provocação, a loja seria da filha da Dilma. Aí depois separou-se do marido, radicalizou-se quando tornou-se lucrativo politicamente você radicalizar-se junto ao bolsonarismo, e agora está suavizando o discurso, porque, como diz a Mônica, o bolsonarismo não está mais na crista da onda. E existe, né, sempre, né, aquele temor de uma prisão, né? O Megali, o ministro Alexandre de Moraes, já mostrou que não tergiversa quando o assunto é ataques à democracia. Muitas vezes ele é até criticado por supostos excessos, há quem concorde plenamente com ele, há quem tenha ressalvas, porém, quando o assunto atacou a democracia, atacou o sistema eleitoral, ele vai lá e tira do ar mesmo, e em muitas ocasiões ele mandou prender, né? Então ela, enfim, deu uma leve recuada, vamos dizer assim, nas críticas, a ponto de dizer que precisaria pegar as palavras exatas dela, mas o sentido é esse, proteger o Alexandre de Moraes do PT, o Megali, como se o Alexandre de Moraes precisasse de alguma proteção de quem quer que seja, né? Ele que está ali na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um dos cargos mais poderosos do Brasil. Então essa é a realidade, e o presidente lá atrás já vislumbrou, né, um acordo dela para poder voltar às redes, para poder ficar fora do foco e de uma possível detenção, isso, baixou o tom, mas só que ela baixou de verdade, né? Agora ela disse que quer proteger o ministro Alexandre de Moraes do PT.